E aí, tudo certo? Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num universo super importante da matemática, o dos números racionais. A gente vai entender o que eles são, onde eles ficam, como a gente mede as distâncias deles e, no final, como saber qual é maior ou menor. Para a gente não se perder, nosso caminho está dividido em 4 partes bem diretas. Primeiro, a gente define o que são esses números. Depois, vamos visualizar onde eles se encaixam na reta numérica. Em seguida, vamos entender o que é módulo e número oposto. E, por fim, a parte prática, aprender a comparar qualquer número racional. Vamos lá! Então, para começar, vamos pensar numa situação bem prática. Muitas vezes na vida, os números que a gente mais usa, os inteiros, sabe? 1, 2, menos 5, eles simplesmente não dão conta do recado. Imagina só essa cena. Um time de basquete acaba acumulando uma dívida de R$ 207. O nosso ponto de partida é esse aí, um número inteiro negativo, menos 207. E aí vem o desafio. Essa dívida precisa ser dividida igualmente entre as 5 jogadoras do time. Se a gente tenta dividir menos 207 por 5, dá um problema. Não existe nenhum número inteiro que, se a gente multiplicar por 5, vai dar menos 207. E agora? A gente precisa de um novo tipo de número. E é exatamente aí que os números racionais entram em cena para resolver a situação. A definição formal é a nossa solução. Um número racional é qualquer número que pode ser escrito como uma fração, um número A sobre o número B. Esses dois números têm que ser inteiros. E o mais importante de tudo, o B, o de baixo, o denominador, não pode de jeito nenhum ser zero. No caso do nosso time, a dívida de cada uma vira a fração menos 207 quintos. Agora, o mais legal aqui é ver que o universo dos racionais é gigante. Não é só fração, não. Pensa bem, todo número inteiro também é racional. Por quê? Porque a gente pode escrever ele sobre 1, né? Menos 5 é a mesma coisa que menos 5 sobre 1. Decimais que têm um fim, tipo menos 0,75 ou 3,2, também estão no clube. E até as dízimas periódicas, aquele número que se repete para sempre, como 0,333, também fazem parte dessa grande família. Beleza, já sabemos o que eles são. Mas onde é que eles ficam? Cada número racional tem um endereço exato, um CEP, na reta numérica. E a regra principal a gente já conhece dos inteiros, não muda nada. O zero é o nosso marco zero, literalmente. Tudo que é positivo vai para a direita, tudo que é negativo vai para a esquerda. Simples assim. Certo, mas como a gente acha o lugar exato de uma fração tipo 11 quartos? É um passo a passo, bem metódico. Primeiro, vamos pensar quanto é 11 dividido por 4. Dá 2, e sobram 3. Ou seja, 11 quartos é a mesma coisa que 2 inteiros e 3 quartos. Isso já é uma super pista. O nosso número está espremido ali, entre o 2 e o 3. O que a gente faz agora? Pega esse pedacinho entre o 2 e o 3 e divide em 4 partes iguais. E por fim, é só contar 3 dessas partes começando do 2. Pronto, achamos o endereço do 11 quartos. E o oposto dele, o menos 11 quartos. Ele é como uma imagem no espelho. Vai estar lá do lado esquerdo entre o menos 3 e o menos 2. Mas o ponto mais importante é que a distância dele até o zero é exatamente a mesma que a distância do 11 quartos. Por isso, eles são chamados de pontos simétricos. Essa ideia de distância até o zero é tão importante que tem um nome próprio. Vamos explorar agora o que é o tal do módulo e a relação que ele tem com esses números opostos. Módulo, ou valor absoluto, é só isso, a distância de um número até o zero. Ponto. E como distância não pode ser negativa, o módulo de qualquer número vai ser sempre um valor positivo. A única exceção é o próprio zero, cujo módulo é zero. A gente usa essas duas barrinhas verticais para indicar o módulo. Então, quando aparece isso aqui, a pergunta é bem simples. Qual é a distância do número menos 11 quartos até o ponto de origem? A resposta é 11 quartos. O módulo basicamente ignora o sinal de negativo e nos dá a distância pura. E para um número que já é positivo, tipo o módulo de 11 quartos. Bom, aí o módulo é ele mesmo, não muda nada. Isso nos leva de volta para os opostos, ou simétricos. São simplesmente pares de números que têm, olha só, o mesmíssimo módulo, a mesma distância do zero, mas que têm sinais contrários. São reflexos perfeitos um do outro. Chegamos na nossa última etapa, e talvez a mais útil para o dia a dia. Como é que a gente bate o martelo e decide sem nenhuma dúvida qual de dois números racionais é o maior? Quando os números estão em formato decimal com vírgula, a coisa é bem lógica. Primeiro de tudo, olhe o sinal. Qualquer número positivo sempre vai ser maior que qualquer negativo. Fim de papo. Se os sinais forem iguais, a gente olha para a parte inteira, o que vem antes da vírgula.
E se ainda assim der empate, aí a gente vai comparando casa por casa depois da vírgula até achar a diferença. Agora, para frações com denominadores diferentes, a estratégia é outra. A gente precisa criar um campo de jogo justo, ou seja, encontrar um denominador comum. Nesse caso, entre 2/3 e 3/4, um bom denominador comum é 12. A gente reescreve as frações, 2/3 vira 8/12 e 3/4 vira 9/12. Ah, agora sim! Com os denominadores iguais, a comparação fica moleza. É só olhar para os numeradores. Como 8 é menor que 9, a gente conclui que 2/3 é menor que 3/4. Mas muita atenção agora. Esse é o ponto que pode confundir. Com números negativos, a lógica se inverte. Pensa na reta numérica. O menos 10 está mais à esquerda do que o menos 9. Por isso, menos 10 é menor. A mesmíssima regra vale para as frações. Menos 10 quinzeavos é menor que menos 9 quinzeavos. É um pouco contraintuitivo, mas essa é a regra. Então, vamos amarrar tudo o que a gente viu. Resumindo, números racionais, no fundo, são frações. Cada um deles tem seu lugarzinho garantido na reta numérica. Módulo é só o nome para distância até o zero, e é sempre positivo. E por fim, para comparar, existem regras bem claras tanto para frações quanto para decimais. E para fechar com a ideia mais poderosa de todas, a regra de ouro. Se em algum momento bater a dúvida na hora de comparar dois números, quaisquer que sejam, faça uma coisa. Visualize a reta numérica. Aquele que estiver mais à esquerda será invariavelmente o menor. Essa é a lei universal do universo numérico.